Um homem rico, o maior produtor de morangos do Brasil, foi assassinado. A jovem viúva com quem ele estava casado há 2 anos é a principal suspeita. Nosso repórter conversou com ela. Nas ruas de Jarinu, interior de São Paulo, não se fala de outra coisa. O comentário forte é esse aqui, é que deve haver algum problema relacionado com os familiares. Nos jornais da região, as principais notícias também são sobre o assassinato de Elcio Spinassi, conhecido como o Rei do Morango. A notícia de Jarinu, este mestre, esse cidadão. As manchetes dizem que o crime será esclarecido em 2 semanas. Seria o fim de uma longa espera. As investigações se arrastam há mais de 1 mês. A população pede respostas e protesta. Justiça! Justiça! Por enquanto, ninguém sabe quem matou ou mandou matar um dos homens mais ricos da região. Justiça! 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 O império de Elcio Spinassi começou a ser construído 23 anos atrás, quando ele plantou as primeiras mudas de morango. De lá para cá, o patrimônio dele cresceu muito. Ano passado, por exemplo, Elcio colheu cerca de 1 milhão de caixas de morango. Era o maior fornecedor de mudas e o maior produtor individual de morangos do Brasil. Quando foi assassinado, 45 dias atrás, Elcio tinha um patrimônio avaliado em cerca de 20 milhões de reais. Os bens do Rei do Morango incluem fazendas, maquinários, casas e terrenos. Só nos primeiros meses deste ano, ele já tinha comercializado mais de 1 milhão de mudas e se preparava para começar uma nova colheita. Mas não teve tempo. Foi assassinado justamente quando saía para o trabalho. Elcio Spinassi foi assassinado numa quarta-feira pela manhã, bem aqui, na garagem da casa onde ele morava. De acordo com o depoimento prestado pela mulher dele, Elcio teria sido surpreendido por 2 homens encapuzados, que teriam atirado contra ele e depois fugido. A mulher que vivia com o empresário é Samara Costa. No dia do crime, ela e o filho do casal, de apenas 8 meses, estavam em casa. Os vizinhos foram os primeiros a prestar socorro e falam um pouco sobre aquela manhã. Eu escutei também os gritos, escutei o tiro, eu com a minha filha levantei, a minha filha pulou para lá também. Ele não chegou a falar nada assim sobre quem era, o que tinha acontecido? Quando meu marido chegou lá, ele já estava desmaiado assim. Já estava inconsciente? Não falou nada, ninguém viu nada. A única coisa que ele queria era tentar salvar ele, né? Mas não conseguiu, né? Samara tem 25 anos e vivia com Elcio há 2. A jovem nasceu no interior do Piauí e trabalhava num escritório de contabilidade de Jarinu quando conheceu o empresário. Ela é a única testemunha do crime e há algumas semanas também foi incluída na lista de suspeitos. A desconfiança surgiu porque no depoimento dado à polícia, Samara teria dito que o criminoso estava fora do carro, do lado do motorista, quando atirou no marido dela. Versão que foi derrubada pelo laudo da perícia. O documento é conclusivo. Afirma que a bala atravessou o corpo dele na altura do abdômen, da direita para a esquerda, em sentido horizontal. O advogado da família de Elcio diz que esta é uma prova técnica indiscutível. A pessoa do atirador estava dentro do automóvel e não fora. Atirou na lateral direita, a bala transfixou o coração, furou o vidro do automóvel e subiu. Desde a morte do Rei do Morango, Samara evita falar sobre o caso. Então, a gente podia marcar um outro dia? Voltamos a falar com Samara, desta vez por telefone. Só que ela não aceitou encontrar nossa equipe. Oi, eu queria falar com a Samara. Foi eu mesmo que está falando. Então, os advogados vão estar falando com vocês depois. Agora não. Você está vendo que está todo esse fuzuê, esse furdunço aí. Deixa fazer, entendeu? Depois
Na hora certa, o advogado vai falar com a imprensa direitinho. Daí as pessoas vão ver quem estava falando a verdade e quem não estava. Insistimos em ouvir a versão dela para o crime. Samara se emocionou ao falar da morte do marido. Horrível a gente estar na rua, não falar assim, né? Tá bom, eu não posso estar falando muito, entendeu? O resto da vida. Parece que entendi com meu marido. Elcio tinha 47 anos. Deixou 2 filhos, um de 18 anos do primeiro casamento e o de 8 meses do relacionamento com Samara. Com a morte dele, Samara ficou responsável pelos negócios do empresário. Mas a disputa na justiça pelos bens de Elcio promete ser dura. Até a paternidade do filho dela foi colocada em dúvida. Um exame de DNA do bebê deve ser pedido esta semana. Em razão das testemunhas da família que prestaram depoimentos, chegaram até os ouvidos dos avós, dos tios, que a possibilidade da criança não ser do Elcio, certo? E de algumas condutas que não estavam sendo bem vistas pela sociedade, né? Então, razão pela qual a família vai pedir o exame de DNA. Por telefone, Samara se mostrou indignada. De marido, eu fiquei com um filhinho, né? Tem 9 meses de idade. Então você imagina como que eu minha vida. O mistério que envolve o assassinato do rei do morango deve se prolongar por mais alguns dias. A polícia continua ouvindo novas testemunhas. Algumas só concordaram em prestar depoimento com a condição de não terem suas identidades reveladas. O delegado que investiga o caso, Antônio Dota Júnior, não quis gravar entrevista, mas disse que a polícia trabalha com várias possibilidades e que o nome de Samara Costa é apenas um entre os vários suspeitos que estão sendo investigados. No sítio da família do empresário, Dona Irene e seu Alcides ainda tentam entender por que alguém acabaria com a vida do filho deles. Todo domingo ele jantava em casa. E acabava de jantar o pratinho de comida dele, pegava e ia embora. O meninico dele ia embora. A gente via que ele passava todo dia, né? Ô pai, como é que tá? Agora não passa mais, né? Então aquilo vai calando, né? Em vez de melhorar, parece que vai pesando mais cada dia. Um crime misterioso, uma herança milionária, um homem aparentemente sem inimigos. A quem interessaria a morte do rei do morango?